Vamos então a mais uma aula de Química. Vamos trabalhar com o conceito de coeficiente de solubilidade e a partir dele diferenciar os tipos de soluções. Você acompanha pelo seu livro didático, unidade 2, capítulo 4, mais precisamente aí a unidade 2, relações entre soluto e solução, preparação de soluções. Então, a solução, nós já vimos, é toda mistura homogênea, onde o componente que está em menor quantidade eu chamo de soluto e o componente que está em maior quantidade eu chamo de solvente, né? A mistura dos dois me dá uma solução homogênea que eu denomino solução. As soluções homogêneas em que o solvente é a água é chamada de solução aquosa. Agora vamos definir coeficiente de solubilidade. Bom, qual é o limite de açúcar que eu posso dissolver na água? Imagina só, quanto de açúcar eu posso dissolver numa quantidade de água? Vai depender. Depender de quê? Do tipo de soluto. Vamos imaginar que você tem açúcar e você tem sal. Será se a mesma quantidade de sal que eu dissolvo na água é a mesma quantidade de açúcar? Quantidade de solvente. Digamos que a mesma quantidade de açúcar que eu dissolva em 500 ml de água seria a mesma coisa que eu dissolvesse em 2 litros de água? Temperatura. Quer dizer que eu dissolvo açúcar em água, temperatura ambiente, e eu pego a mesma quantidade e coloco numa água que está quente, numa água que está sendo esquentada. Será se eu dissolvo a mesma quantidade? Vamos ver então aqui. Então vamos fazer um experimento aqui com 4 recipientes, onde nesses recipientes foi mantida uma quantidade de água 100 gramas a uma temperatura de 25 graus Celsius. Esses números que estão aqui em cima são as quantidades de colheres de açúcar que foram colocadas e foram dissolvidas. Nesse quinto copo, essa bolinha azul aqui é açúcar que não foi dissolvido. Então vamos lá. O que a gente pode ter de informação depois que a gente misturar? Que quando eu dissolvo 3 colheres de açúcar, eu tenho o ideal. A quantidade máxima que eu consigo dissolver são 3 colheres de açúcar. Essa quantidade máxima é chamada de coeficiente de solubilidade. E toda vez que a minha solução eu tenho a quantidade máxima, que é o coeficiente de solubilidade, eu tenho uma solução saturada. Se a quantidade de açúcar for menor do que a quantidade ideal, eu tenho uma solução insaturada. Essa solução insaturada é chamada de diluída. A solução insaturada tem uma menor quantidade do que o coeficiente de solubilidade. E quando eu tenho mais quantidade de açúcar do que o ideal, eu tenho uma solução forte, uma solução concentrada, aonde se eu consigo dissolver, essa solução é chamada de supersaturada. Se eu não consigo dissolver, a parte de cima é chamada de saturada e essa parte aqui de baixo de açúcar que eu consigo ver é chamado de corpo de fundo ou precipitado. Portanto, o coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto num volume fixo de solvente, geralmente 100 gramas de água mantida a uma temperatura constante. No nosso caso, foram 3 colheres. Então, essa quantidade que corresponde ao coeficiente de solubilidade é o que eu vou chamar de solução saturada. Qualquer quantidade menor, eu vou chamar de solução insaturada. E qualquer quantidade maior que eu consiga dissolver é chamada de solução supersaturada. Mas essa solução ela é muito instável, então ela pode precipitar ou se depositar no fundo. Quando isso acontece, a parte de cima é uma solução saturada e a parte de baixo é o precipitado ou corpo de fundo. Qualquer quantidade menor que o coeficiente de solubilidade será chamada de solução diluída e acima chamada de solução concentrada ou forte, diluída ou fraca. Observem aqui um gráfico onde eu tenho o aumento da temperatura e nesse caso aqui o aumento da quantidade de um determinado sal, NH4Cl, dissolvido em 100 gramas de água. Então observa só esse gráfico. Então esse gráfico me mostra a relação entre massa de soluto e massa fixa de solvente numa temperatura fixa de água. Aí você imagina, quer dizer que então que essa curva sempre vai ser crescente?
Observa só esse gráfico aqui para várias substâncias. Então, observa aqui que essa substância aqui, que é o sulfato de cério, a curva é decrescente. O aumento da temperatura não favorece a dissolução do sal. E essas outras curvas aqui são crescentes. Observa que o NaCl, que é o sal de cozinha, até mais ou menos 60 graus Celsius, há pouco aumento da concentração de sal dissolvido. Vamos analisar agora esse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui, a curva vermelha corresponde a uma substância, a substância A, em que o aumento da temperatura não favorece a sua dissolução. Já as substâncias B e C, o aumento da temperatura faz com que aumente a quantidade de sal dissolvido. Vamos ver bem aqui uma tabela. Observem aqui que para a curva a 20 graus Celsius eu tenho mais ou menos aqui, ó, mais ou menos não, eu tenho 60 gramas de sal dissolvidos. A 40 graus Celsius eu tenho aqui, ó, 40 gramas. E a 60 graus Celsius eu tenho 20 gramas. Isso quer dizer, ó, que o aumento da temperatura faz com que a massa de sal dissolvida diminui. Então, a substância A não é favorecida pelo aumento de temperatura. Já as substâncias B e C, conforme aqui o gráfico, ó, o aumento da temperatura aumenta a quantidade de sal dissolvidas. Se eu pegar aqui, por exemplo, 60 graus Celsius, eu tenho 80 gramas da substância B e 35 da substância C. Isso quer dizer que a substância B ela tem um maior coeficiente de solubilidade em relação à substância C. Preste atenção, vocês não estão prestando atenção, vocês estão conversando. Então, eu vou fazer aqui agora algumas perguntas em relação a esses gráficos. Vamos lá. Qual das substâncias tem uma solubilidade diminuída com a elevação da temperatura? Basta você vir aqui no gráfico e verificar qual é a curva que é decrescente, que no caso é a substância A. Então, a substância A ela é decrescente em relação ao aumento da temperatura. Tá vendo como é fácil? Você vai aprender. B. Qual a máxima quantidade de ar que conseguimos dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius? Ora, A é a curva vermelha. Se você pegar aqui a temperatura 20 graus Celsius, você vai observar aqui, ó, corresponde a 60 gramas. A resposta, então, 60 gramas. Tá vendo como é fácil? Considerando apenas as substâncias B e C, que é a curva azul e a curva verde, qual delas é mais solúvel em água? É aquela em que a curva está mais em cima da outra. Ó. Basta você pegar aqui uma temperatura de 60 graus. Em 60 graus eu tenho mais ou menos 40 da substância C e eu tenho 80 gramas da substância B dissolvidas. Então a curva azul da substância B é a mais solúvel. Próxima pergunta. Considerando as substâncias A e B, qual delas é mais solúvel em água? Ora, então vamos observar aqui o ponto de encontro que corresponde a 40 graus Celsius. Qualquer valor de temperatura antes de 40 graus Celsius, a curva vermelha está acima da curva azul. E qualquer valor depois do ponto 40 graus Celsius, a curva azul é maior do que a vermelha. E nesse ponto aqui, as solubilidades coincidem. Então, nossa resposta vai ser o seguinte: a substância A é mais solúvel até 40 graus Celsius. Em 40 graus Celsius, as duas substâncias têm a mesma solubilidade. E a partir de 40 graus Celsius, a substância B é a substância mais solúvel. Veja aí embaixo a nossa resposta bem mais detalhada. Vamos então para a próxima pergunta. Qual é a massa de C que satura 500 gramas de água a 100 graus Celsius? Indique a massa da solução obtida. Massa do soluto mais massa do solvente. Ó, então, a 100 graus Celsius, a substância C tem 80 gramas. A 100 graus Celsius, a substância C tem 80 gramas de massa de soluto por 100 gramas de solução. 80 gramas de soluto por 100 gramas de solução. Logo, se eu tenho 500 gramas de água, 500 é 5 vezes 100. Quanto é 5 vezes 80? 400. Então, quando eu tenho 500 gramas de água, 400 gramas é soluto e 100 gramas vai ser água, que
400 mais 100 vai me dar 500 gramas de água. Observe só a resposta aqui, ó. Basta você fazer uma regrazinha de 3 básica, ó. Quando eu tenho a temperatura de 100 graus Celsius, eu tenho aqui, ó, 80 gramas. Esse 80 corresponde ao soluto e essa curva aqui, toda ela refere-se a 100 gramas de água. Eu tenho 80 gramas da substância C para 100 gramas de água. Como ele me pede 500 gramas de água, 500 vai ser X. 500 é 5 vezes 100, 5 vezes 80, 400 gramas de C. Uma solução B com 100 gramas de água, 100 gramas de água, ó, 100 gramas de água corresponde a qualquer ponto da curva, preparada a 60 graus Celsius. Então, a 60 graus Celsius, 60 graus Celsius está aqui, ó, a substância B me dá 80 gramas. É resfriada até 20 graus Celsius, então eu saio daqui para cá. Então, eu saio daqui para cá. A 20 graus Celsius, eu só consigo dissolver 20, mas eu tenho 80. Isso quer dizer que o que passa desses 20 vai ser depositado no fundo. 80 menos 20, 60. Então, aqui, ó, determine a massa de B que irá precipitar formando o corpo de fundo a 20 graus Celsius. Eu tinha 80 gramas a 60 graus Celsius. A 20 eu passo a ter somente 20 dissolvido. Então, se eu tinha 80 e só 20 está dissolvido, é sinal de que 60 vai se precipitar. Então, observa aqui bem detalhadamente a pergunta. Ó, observa aquela tabela anterior para a gente. Ó, a substância B a 20 graus Celsius só dissolve 20 e a 60 graus só dissolve 80. Se eu resfrio de 60 para 20, ao invés de eu ter 80 gramas dissolvidas, eu vou ter só 20. Então, 60 vai se depositar formando o corpo de fundo. Observa aqui o grau de solubilidade de uma substância KNO3. O aumento da temperatura me dá esses valores de massa que eu consigo dissolver. E eu tenho esse tipo de curva aqui, ó, que foi o que a gente viu ainda agora. Então, nesse gráfico, toda essa parte rosa corresponde à região das soluções não saturadas. Na verdade, são as soluções insaturadas. Qualquer ponto do gráfico que corresponder à curva são as soluções saturadas, que correspondem ao coeficiente de solubilidade. E qualquer valor em cima dessa curva são as soluções supersaturadas, que nós já vimos que são instáveis. Então, X é solução insaturada, qualquer ponto abaixo, Y é saturada e Z supersaturada. Podemos concluir que na prática só podemos usar as soluções que estão abaixo da curva de solubilidade, pois acima dessa curva as soluções seriam supersaturadas e, portanto, todo o excesso do soluto tenderia a precipitar. Então, na prática, nós trabalhamos com valores aqui, ó, valores nessa região vermelha aqui, jamais valores que estão acima da curva. Tchau para vocês, um abraço a todos e fica em casa!